Conhece o NoFap? Sim. Isso. E então o pessoal fala que, poxa, a abstinência da masturbação ou do próprio estímulo, né? A gente pode acabar canalizando essa energia para que a gente faça outras coisas, como, por exemplo, ter um trabalho melhor, né? Colocar energia naquele trabalho. Então, aí o que eu te digo, né? A minha pergunta é, o NoFap faz sentido ou ele traz muito mais questões ruins para a vida do que boas? Eu acho que a gente cai naquele questionamento que naquela frase, todos os extremos são patológicos ou doentios. Uhum. Entendeu? NoFap é no, é nada, nunca. Né? Então é alguém que vai, para quem não tem entendimento, o que é NoFap, é nada de masturbação. Né? A ideia é esta, de que o indivíduo não tenha nenhum contato com masturbação e, por consequência, com pornografia, né? E ele entenda que a única forma dele buscar prazer sexual é na relação com outra pessoa. É isso que é NoFap. Só que aí tem uma coisa que é a exclusão total da experiência sexual individual. Né, de eu poder me masturbar e me conectar comigo, experienciar outras sensações, sem a perspectiva de um julgamento de alguém, poder estar conectado comigo, né? A masturbação não é algo ruim. E aí eu acho que todos os extremos são patológicos. A gente vai pensar numa ideia NoFap, é um extremo, né? Eu me masturbar 3 vezes ao dia, ou todos os dias da semana, realmente é um extremo, também é patológico. Entendeu? E ainda consumindo pornografia. Mas eu tirar o meu momento, como um casal tira o seu momento para transar, tirar o meu momento para me conectar comigo, né, experienciar sensações, me conectar com o meu corpo, não ser um ato muito genitalizado, né, a masturbação só ser um lugar do pênis, de buscar prazer só através do pênis, do toque no pênis, né? Então conhecer o corpo inteiro, experienciar sensações, buscar esse estímulo sensorial, né? Essa excitação sensorial vai fazer a masturbação ser algo legal. Né? E aí tu não precisa também ir pro extremo de te masturbar todos os dias, né? 2, 3 vezes ao dia, como a gente vê no consultório, algumas pessoas viciadas em masturbação, né? Buscando esse prazer, e com a pornografia quase sempre em conjunto, ou às vezes tem só pornografia e não tem a masturbação, e como tem a pessoa que não faz nada, nunca o tempo inteiro é NoFap mesmo, né? Que também é um extremo, e todo extremo vai ser doentio. Isso é uma compreensão da vida, entendeu? Todo extremo é doentio. Então, assim, a gente fica balizando entre esses extremos. E a masturbação, o sexo entra nisso, a sexualidade, né? Nesse balizamento, né? Eu consigo buscar na masturbação um momento de encontro comigo. Né? Porque também a gente tem a ideia de que sexo seja algo que se faz entre 2 pessoas. E não, sexo é algo individual. Né? A gente pode fazer com 2 pessoas, mas a gente faz sozinho. Né? E até quando a gente faz com outra pessoa, se a gente parar pra pensar, a gente tá fazendo sozinho. Porque na hora que a gente goza, a gente fecha o olho, o outro some. Né? Ninguém goza de olho aberto. Né? Ninguém goza se importando tanto com o outro some, apaga. Porque é algo interno, né? Sensorialmente interno, o orgasmo, uma descarga elétrica de conexão consigo para dentro. Né? Se a gente goza e tá pensando no outro, nosso gozo não é bom também. Não é satisfatório. Então, assim, a gente faz mais sexo sozinho do que junto com alguém, do que com outra pessoa. A gente pode estar junto com outra pessoa, mas não faz com outra pessoa. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. A nossa cultura implica muito numa ideia de que dessa coisa do meu prazer vem do prazer do outro, né? Eu tenho que... o que me dá prazer no sexo? Fazer outra pessoa gozar. Não, gente, não é isso, né? Eu não posso terceirizar esse prazer. Eu tenho que pensar, não, eu tenho que sentir prazer sensorial, corporal, psicológico, emocional, né? Uma satisfação emocional e física, mas é comigo. E aí a outra pessoa também vai sentir com ela, e a expressão disso alimenta um ou outro.
Entendi. Eu tô falando nessa questão, pô, tem que vir comigo também para que o sexo ali tenha um engajamento entre os dois, né? Então tem que vir de mim para partir dela também e vice-versa. Só que eu não sei como é que eu vou te colocar essa pergunta, talvez tu possa me corrigir ou apenas responder ela. Mas eu vejo muito, principalmente Twitter, porque Twitter é um lugar muito complicado, né? As pessoas falam muito sobre o homem ter que dar prazer para a mulher, tem que saber o que está fazendo ali. Só que aí eu fico me perguntando, não vou dizer a maioria das mulheres, porque não é a maioria, mas uma boa parte das mulheres também não tem esse conhecimento delas mesmas e muito menos dos homens. Então não fica meio contraditório esse tipo de estímulo que o homem precisa dar para a mulher, sendo que elas também não se conhecem, além dos homens também não se conhecerem? Mas a fala de que o homem tenha que dar prazer pra mulher não é uma fala só dos homens. Sim. É uma fala das mulheres também. Uhum. Porque esta é a lógica, né? Bem, a gente cai naquele pensamento, né? O homem que transa com todo mundo é garanhão. A mulher que transa com todo mundo, que vive muito essa sexualidade, é muito sensual ou sexual, ela é, vamos pensar que puta, né? É essa palavra que se dá no imaginário das pessoas. Ela é promíscua, ela não tem valor, né? É rameira, como diziam antigamente. Então, a nossa ideia é que a mulher não possa expressar a sua sensualidade e a sua sexualidade. Ela não possa dizer que ela quer transar na nossa cultura. A garantia disso, a responsabilidade disso é do homem. Né? Então ele é responsável por dar prazer para ela e ela entende que ele também é responsável. Ele é o provedor disso. Né? E aí a mulher, obviamente, que se ela fosse masturbar, se conectar consigo, né, ela vai ter o entendimento que ela tá fazendo algo que vai descartar o homem, vamos pensar. Entende? E aí, obviamente, que ela não faz esse movimento. Né? Bem, nossa cultura ela tem 1 milhão de aspectos, né? Bem, uma mulher só é feliz se for se casar. Se for mulher, se estiver casada, se tiver filhos, né? Na nossa cultura. Consegue entender que existe essa compreensão, essa lógica? Esse depósito, essa terceirização da felicidade, da alegria, do bem-estar, do prazer, do gozo na mão da outra pessoa? É essa a ideia. A mulher faz isso, como o homem também se coloca nesse lugar e aí fica ok. Funciona. Né? Não é a melhor forma, mas funciona, porque o cara garante o prazer dela, parará. Às vezes ele ele é mais egoísta e ele nem pensa nela e tá tudo bem. Às vezes ela também tá satisfeita sem gozar. E funciona. Sim. A gente chegou até aqui, é sinal que funcionou. Né? Mas não que é a melhor forma. Se a gente tivesse mais conhecimento, se as mulheres se permitissem, né? Hoje, claro que é mais comum, a gente tem um crescimento do mercado erótico, de brinquedos e tudo mais, então as mulheres estão buscando mais isso. Os brinquedos, acho que tem uma outra coisa para se falar, né? Que é o uso abusivo dos brinquedos eróticos e tudo mais, mas as mulheres estão buscando mais isso. Sim. Né? Olha, Essa autonomia sexual e esse conhecimento. E isso, por muitas vezes, acaba assustando os homens que hoje percebem o quanto eles podem ser descartáveis. Uhum. Se a gente pegar alguns estudos, eles apontam que mulheres lésbicas, né, mulheres homossexuais transam mais e têm mais prazer e satisfação sexual do que mulheres heterossexuais. Não tem um genital ali, não tem um pênis ali, tem só 2 vaginas. Né? Nem tem penetração na maioria das vezes. E como é que essas pessoas conseguem ter prazer e satisfação e gozar se não tem um homem? E na nossa cultura o que garante isso é um homem. É uma mudança de paradigma se a gente parar pra olhar, né? Mas se eu parar para analisar, eu digo isso porque são 2 mulheres que conhecem o corpo uma da outra e fica muito mais fácil de chegar ao gozo da outra parceira. Bem, agora tu tá me dizendo então que os homens não conhecem o corpo das mulheres. Na maioria das vezes, não. Essa é a lógica, entendeu? Ele quer dar prazer, é responsabilidade dele, mas ele nem sabe como fazer isso com ela. Ele não sabe nem tocar. Tem homem que não sabe o que é um clitóris. Sim. Que não sabe diferenciar o clitóris da uretra, né? Ou não sabe definir o que é uretra e o que é canal vaginal. Ou não sabe que existe a uretra na vulva.
né? Entendem que tem o clitóris e tem a vagina. E se questionar por onde a mulher faz xixi, ele vai dizer, pela vagina. Pelo mesmo lugar que aí existe a relação sexual. Alguns homens pensam isso. Mas, assim, na minha cabeça, pelo menos, se o homem não é desconhecido dessas partes da mulher, não seria interessante que a mulher ensinasse, ao invés de esperar que o homem aprendesse? Mas aí a gente tá responsabilizando, querendo dar uma responsabilidade para uma mulher que é uma responsabilidade de todo mundo. Ela precisa saber do homem, se ela quer transar com o homem, e ele precisa saber da mulher. Mas isso é do interesse próprio, né? É mais ou menos assim, se tu quer aprender a andar de carro, quem vai buscar andar de carro e conhecer um carro é tu. Ninguém vai chegar e vai dizer pra ti, isso é um carro. Mas aí não seria muito mais prazeroso pra mulher? Por exemplo, eu já tive outros relacionamentos onde que eu não sabia fazer tal coisa e a mulher foi lá e me ensinou e eu levei isso numa boa. É ela chegar e dizer o que ela gosta. Também, exatamente. Ou eu mesmo perguntar. Então, eu acredito assim, ó, que vai muito além do que só pergunta, vai entre o que tu tem de conexão com a outra pessoa. Porque se eu não sei e a pessoa percebe que eu não sei, ela pode muito bem chegar e falar, olha, eu gostaria desse jeito, ao invés de se esconder e depois contar para as outras amigas e falar, cara, não foi bom naquilo. Poxa, não é mais fácil só ir ali ensinar, porque não vai doer nela, ela não vai aumentar o machismo no mundo justamente porque o homem tem um desconhecimento daquilo. Na real, eu acho que existe um aspecto. Ela pode dizer, mas ele também pode perguntar. Com certeza. Ele pode chegar, o que que tu gosta, como tu gosta, né? Eu faço isso pra quê? Por quê? É uma pergunta que a gente... É dos dois, entende? Certo que tem uma coisa que é muito mínima de conhecimento que a gente tenha que ter, como, tipo, é o mínimo que precisa se ter um ser humano, tenha que saber o que que é uma vagina, o que que é uma vulva, o que que é uma uretra, o que que é um clitóris, né, como a mulher, o que que é a glande do pênis, o que que é um pênis, o que que é saco escrotal, é um conhecimento mínimo, é anatomia, fisiologia, entendeu? Isso é o mínimo que aí não é o que o outro tenha que chegar e dizer pra mim. Uma mulher vai chegar pra mim e dizer assim, isso aqui é um clitóris, isso aqui é uma vulva, né? Isso a gente aprende na escola, é o básico, é o ABC do processo. Se o ser humano não sabe o ABC, ele não sabe mais nada. Entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar assim, é o mínimo que não vai ser na hora H, durante o sexo, que uma mulher vai dizer pro homem como é que é. Sim, todo um processo, né? É o mais básico do básico, assim, né? Tipo, anatomicamente é isto, né? Então, porque ela pode dizer, eu gosto que tu me toque assim. Eu gosto que tu faça assim, dessa forma, ou que a gente faça dessa forma, ou eu tenho tais fantasias, tais fetiches, quero tais práticas, gosto de usar tais coisas. Ok, isso é muito mais amplo, é muito pessoal, né? Mas o mínimo que é comum a todo mundo é o básico que uma pessoa precisa saber. Pra estar no mundo se mexendo, né? Com certeza. E